Todos nós já cruzamos com indivíduos que provocam uma sensação desconfortável, aquelas pessoas que parecem prosperar no caos e fazem você duvidar da sua realidade. Sabe aquelas situações em que as atitudes deles não fazem muito sentido? Pois é, isso mesmo. Pessoas mal intencionadas frequentemente manifestam suas verdadeiras características de formas estranhas. E na maioria das vezes, esses comportamentos passam despercebidos até que você olhe para trás e pense: espere um minuto. Identificar esses padrões é essencial, pois permite evitar ser preso em uma rede de manipulação. Estar alerta dá a você o poder de estabelecer limites e proteger sua paz interior. Reconhecer essas atitudes não é apenas uma habilidade prática, mas também um princípio espiritual que nos ajuda a evitar armadilhas e a proteger nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Então prepare-se. Aqui estão 12 comportamentos peculiares e preocupantes que pessoas mal intencionadas geralmente exibem. Número 1. Comportamento dúbio, duas caras. Uma das maneiras mais óbvias de identificar alguém com más intenções é através de sua natureza enganadora, hipócrita. Eles podem parecer encantadores, cativantes, atenciosos, preocupados e até generosos em público, mas nos bastidores, em particular, tornam-se frios, controladores ou cruéis. Essa mudança drástica não é acidental ou aleatória, faz parte de sua estratégia. Mantendo uma imagem positiva, ganham vantagem sobre suas vítimas, dificultando que outros acreditem nas denúncias sobre seu comportamento tóxico. Se você conhece alguém que parece um verdadeiro anjo para o mundo, mas revela seu lado sombrio, negativo em particular, preste atenção. Judas Iscariotes é um exemplo clássico desse tipo de comportamento. Ele andou com Jesus, participou de sua obra e parecia ser fiel, mas nos bastidores tramou sua traição por 30 moedas de prata. Mateus 26, 14 a 16. Assim como Judas, essas pessoas manipulam a percepção pública para ganhar vantagem e dificultar que outros acreditem em acusações contra elas. Número 2. Bondade antes do golpe. Pessoas mal intencionadas frequentemente demonstram explosões inesperadas de generosidade ou gentileza, especialmente antes de realizarem algo manipulador, ardiloso. Essa tática desestabiliza, desorienta suas vítimas e reduz suas defesas. Pode ser um presente, um elogio ou um ato de apoio aleatório. Mas uma coisa é certa, não é genuíno, é um movimento calculado para gerar confiança ou confusão. Quando a traição inevitável acontece, a vítima fica perplexa, surpresa, dificultando a reação ou defesa. Esteja atento a gentilezas que pareçam fora de contexto ou que precedam conflitos. Muitas vezes, pessoas mal intencionadas demonstram gestos de gentileza antes de executar atos traiçoeiros. No caso de Sansão, Dalila usou sua influência e charme para obter a confiança dele, apenas para trair esse mesmo vínculo ao revelar o segredo de sua força para os filisteus. Juízes 16, 4 a 20. Esse padrão de bondade falsa é uma ferramenta poderosa para desarmar a vítima emocionalmente, tornando-a vulnerável. Assim como Sansão, devemos estar atentos às gentilezas que aparecem em momentos suspeitos ou fora de contexto. Número 3. Fingindo inocência ao extremo. Simular ignorância, desinformação, quando sabem exatamente o que está acontecendo é outra tática manipuladora. Durante confrontos, ao invés de assumir seus erros, essas pessoas fingem estar completamente perdidas, confusas. Elas alegam não ter ideia de que algo estava errado ou se fazem de desentendidas, ingênuas, para fazer o outro parecer exagerado. O objetivo é evitar responsabilidade enquanto fazem a outra pessoa parecer irracional, descontrolada. Esteja atento a quem constantemente age como se não soubesse de algo que deveria estar claro. Geralmente é uma estratégia para distorcer a realidade e fazer você duvidar de si mesmo. Após matar Abel, Deus questionou Caim: "Onde está Abel, teu irmão?" E Caim respondeu: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?" Gênesis 4:9. Este exemplo ilustra como pessoas mal intencionadas podem agir como se estivessem desinformadas ou confusas para evitar a responsabilidade por suas ações.
Reconhecer esse padrão é fundamental para discernir a verdade. Número 4. Distorção da verdade. Deturpar palavras ou ações para retratar os outros de forma negativa é um comportamento alarmante. Uma pessoa mal intencionada pode interpretar propositalmente algo de maneira errada, errônea, para causar dano à reputação de alguém. Elas tiram comentários inocentes de contexto, exageram erros menores ou insinuam intenções maliciosas onde não há. Esse truque serve para minar a confiança, desestabilizar e criar dúvida. Fique atento. Quando alguém distorce conversas ou eventos para gerar suspeitas ou conflitos, é provável que estejam usando isso como ferramenta de manipulação. No Jardim do Éden, a serpente distorceu as palavras de Deus ao perguntar a Eva: "Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?" Gênesis 3:1. A serpente exagerou e distorceu a proibição de Deus, semeando dúvida e desconfiança. Essa tática de manipulação é usada até hoje para enganar e dividir. Número 5. Alimentando-se do caos. Para alguns, o caos não é fonte de estresse, mas de entretenimento, diversão. Essas pessoas parecem ganhar energia em meio a discussões, confusão ou colapsos emocionais. Em vez de ajudar a resolver conflitos, elas aumentam a tensão, intensificam a bagunça ou permanecem à margem, observando enquanto tudo desmorona. Quanto mais desorientados, perdidos, os outros se sentem, mais revigoradas essas pessoas parecem. Se alguém tende a jogar mais lenha na fogueira, em vez de tentar acalmar a situação, pode ser um sinal de que estão se alimentando, tirando proveito do caos para manter os outros desequilibrados. Os fariseus, por exemplo, frequentemente tentavam criar conflitos e armadilhas para Jesus, como no episódio em que apresentaram a mulher pega em adultério, esperando que ele caísse em contradição. João 8:1-11. Em vez de buscar a paz ou a verdade, essas pessoas amplificam os problemas para obter poder ou controle. Número 6. Triangulação nas conversas. Triangulação é uma tática manipuladora em que uma pessoa maliciosa envolve terceiros em um conflito, muitas vezes espalhando informações falsas. O objetivo é criar desconfiança e tensão entre os outros, enquanto mantém o controle da situação. Por exemplo, podem dizer que alguém fez algo terrível, mesmo que seja completamente fabricado. No caso de Nabote, Jezabel orquestrou um esquema, envolvendo falsas testemunhas para acusá-lo injustamente, tudo para que Acabe pudesse tomar sua vinha. 1 Reis 21:1-16. Este exemplo bíblico demonstra como a manipulação de informações pode causar destruição e injustiça. Número 7. Espionando e coletando informações. Pessoas más são altamente habilidosas em coletar informações de forma aparentemente inofensiva. Elas podem ouvir pedaços de conversas ou fazer perguntas casuais que soam inocentes. Mais tarde, usam essas informações para manipular ou humilhar os outros. Após José salvar o Egito da fome, um novo faraó surgiu e não conhecia José. Êxodo 1:8. Ele reescreveu a narrativa sobre os israelitas, transformando um povo que trouxe bênçãos para o Egito em inimigos perigosos. Esta reinterpretação intencional da história serviu para justificar a escravidão e o sofrimento do povo de Deus. Número 8. Reescrevendo o passado. Quem reescreve a história adora distorcer eventos passados para se adequar à sua narrativa. Insistem que você fez algo que não fez ou afirmam que os acontecimentos ocorreram de uma maneira que os beneficia. Os líderes religiosos da época de Jesus frequentemente criavam regras que não estavam na lei de Deus, mas serviam para exercer controle sobre as pessoas. Jesus os confrontou dizendo: "Vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês." Mateus 15:6. Regras injustas e arbitrárias são ferramentas de manipulação usadas para subjugar os outros. Número 9. Ver a felicidade dos outros como uma ameaça. Pessoas mal intencionadas muitas vezes não suportam ver os outros felizes.
Em vez de celebrar suas conquistas ou alegria, elas procuram maneiras de derrubá-lo. O rei Saul começou com pequenos atos de desconfiança e inveja contra Davi, mas com o tempo, isso escalou para tentativas diretas de assassinato. 1 Samuel 18, 6-11. Este padrão mostra como a ausência de limites pode levar a comportamentos cada vez mais prejudiciais. Número 10. Falando em enigmas ou charadas. Em vez de responder perguntas simples de forma clara, essas pessoas falam de maneira vaga ou enigmática. Isso força você a gastar energia tentando decifrar suas palavras, enquanto elas mantêm o controle da conversa. Em Juízes 14, 12-14, Sansão propôs um enigma aos filisteus durante sua festa de casamento, sabendo que eles não poderiam resolvê-lo sem recorrer a trapaças. Ele disse: "Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura." Este enigma era uma referência a um incidente anterior, em que Sansão encontrou mel dentro do cadáver de um leão. Os filisteus, incapazes de resolver o enigma, ameaçaram a esposa de Sansão para obter a resposta. Esse comportamento de Sansão demonstra como falar de forma enigmática pode confundir e manipular os outros, colocando-os em desvantagem. Pessoas que falam em enigmas muitas vezes fazem isso para ganhar controle ou para evitar responsabilidades, forçando os outros a trabalhar mais para entender suas intenções. Número 11. Criando regras ridículas. Estabelecer regras estranhas e arbitrárias é outra maneira de pessoas más afirmarem controle. Essas regras não fazem sentido e servem apenas para incomodar ou subjugar os outros. Em Mateus 23:4, Jesus critica os fariseus e mestres da lei por criarem regras pesadas e desnecessárias que eles mesmos não seguiam, pois atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Os fariseus criavam tradições e exigências que iam além da lei de Deus, tornando a vida do povo mais difícil enquanto usavam essas regras para exercer autoridade. Regras arbitrárias, como as impostas pelos fariseus, muitas vezes são usadas para controlar os outros e não têm base em princípios justos ou genuínos. Número 12. Testando limites constantemente. Pessoas com más intenções frequentemente testam limites aos poucos. Começam com algo pequeno, como uma mentira ou um comportamento inofensivo, para ver o que conseguem fazer sem consequências. Em Êxodo 8, 28-32, podemos ver a postura de Faraó. Quando Moisés pediu ao faraó para libertar os israelitas, o faraó frequentemente dizia que permitiria que o povo fosse adorar a Deus, mas mudava de ideia logo depois que a praga era retirada. Ele testava os limites da paciência de Moisés e de Deus, tentando manipular a situação para seu próprio benefício. Mas quando o faraó viu que havia alívio, endureceu o coração e não deixou ir o povo. Êxodo 8:32. Faraó demonstrou comportamento manipulador ao testar os limites de Deus, resistindo às ordens mesmo após várias advertências. Esse padrão de comportamento reflete como pessoas mal intencionadas podem avançar lentamente em sua maldade para ver até onde podem ir. Reconhecer esses comportamentos pode ajudá-lo a se proteger de pessoas más. Concentre-se nos padrões de comportamento, pois eles frequentemente se acumulam ao longo do tempo, perturbando sua paz e segurança. Se você identificar essas características em alguém, confie em seus instintos. É perfeitamente aceitável estabelecer limites e priorizar seu bem-estar. Você merece se sentir seguro e respeitado. Pessoas que exibem esses 12 comportamentos descritos frequentemente operam de maneira sorrateira, manipulando e distorcendo a realidade para controlar e prejudicar os outros. Identificar esses sinais é essencial para evitar cair em suas armadilhas. Lembre-se, você não está obrigado a tolerar relações que minam sua paz ou autoconfiança. Seja vigilante com padrões de comportamento que causam desconforto ou confusão. Estabeleça limites claros e firme-se neles. Sua saúde mental e emocional são prioridades, e reconhecer essas características ajuda a tomar decisões mais seguras sobre quem você permite entrar na sua vida.
Confie nos seus instintos e não hesite em buscar apoio se sentir que está preso em um relacionamento manipulador ou tóxico. Proteja sua paz, valorize sua felicidade e mantenha-se rodeado de pessoas que edificam e respeitam você. Sua história pode ser uma luz para outros que enfrentam situações semelhantes. Compartilhe, reflita e fortaleça-se no conhecimento. Você merece relacionamentos que nutrem, não que corroem,